Solte a vinheta. Programa de hoje, a bela e competente empresária que dá um show no quesito mercado financeiro. O dólar acabou de bater 5,60. Parabéns aos envolvidos. Aplausos para... Toda a imprensa americana pegou esse bloodbath. Como é que é? Renata Barreto. Muito bem, aí está a nossa querida Renata Barreto, diretamente de Miami. Obrigado, viu, Renata, de conversar com a gente aqui, porque a gente está com essa... O que você achou aí do pronunciamento do Haddad? Boa tarde para vocês. Que pena que eu não posso estar aí no estúdio, sempre tão bom, mas tudo bem, né? Tem que estar aqui em Miami. Bom, eu achei bem ruim, foi bem ruim, porque ele não detalhou nada. Foram 7 minutos de pronunciamento, dos quais 4, mais ou menos, ele ficou falando das maravilhas do governo, né? Que a gente sabe que não é maravilha nenhuma. Então ele tentou dar um somebody love, o famoso somebody love, e mostrar que o governo está indo bem, que ele voltou a ser respeitado no exterior e que eles têm responsabilidade, que eles são eficientes, um monte de blá blá blá, para no final ele falar sobre o pacote que estava sendo esperado, o pacote de redução de gastos. Só que o que aconteceu? Como o pacote de redução de gastos, que ainda é uma conta de padaria, esses 70 bilhões que ele anunciou, e esse corte de gastos ele é impopular, até muito antes de sair qualquer possibilidade de corte de gastos, setores da esquerda ligados ao PT já tinham vindo a público para se manifestar contra qualquer tipo de gasto público. Então, o que eles fizeram? A gente precisa de uma medida mais popular para poder suavizar algo impopular, que é o corte de gastos, que, inclusive, como eu já falei antes, é uma conta de padaria por enquanto, não se sabe se eles vão conseguir fazer mesmo, até porque logo então eles fizeram esse anúncio de subir, de tirar a isenção, né? De colocar a isenção para pessoas que ganham até R$5.000 por mês. Isso vai ter um impacto fiscal, naturalmente, mas aí ele disse que não precisa se preocupar, porque isso vai ser coberto com aumento, que ele falou um pouco mais, não definiu quanto mais, de pessoas que ganham R$50.000 para cima. E aí não se sabe se vai ser via imposto de renda, líquida de imposto de renda, se vai ser tributação no patrimônio, enfim, né, tudo muito vago por enquanto. Mas o ponto é que o mercado não comprou, porque se o mercado tivesse comprado, se ele tivesse detalhado um pouco mais, hoje talvez o mercado tivesse mais calmo. Mas o que aconteceu foi o oposto, a gente bateu o dólar a 6, e quem me segue há bastante tempo, quem ouve o que eu falo há bastante tempo, sabe que eu falo de dólar desde 2014, quando era 2,50, da importância de diversificar no exterior, e que eu não acreditava, mesmo lá no começo do governo, quando o dólar ainda não tinha subido, aliás, chegou a cair, né? Foi para 4,80 e pouco, e eu falei, continua comprando, aproveita, faça aportes regulares, compre bons ativos no exterior, porque não tem como dar errado, isso pensando no longo prazo, né? Eu não tenho a pretensão de acertar dólar no curto prazo. E me enchiam muito o saco sobre isso, mas no fim das contas eu tava certa. E o ponto aqui é que assim, o governo ele não demonstrou a capacidade de fazer o que precisa ser feito, e o mercado parou de comprar essa história. Porque, até na minha percepção, o mercado ele teve uma reação tardia a esse governo ineficiente, inepto e extremamente gastador. Quando eles começaram a perceber o tamanho da trolha, vamos falar assim, bem em português claro, aí o dólar subiu de elevador e hoje bateu o famigerado R$6. Muito bem. Então, quer dizer, nós tivemos lá aquele arcabouço que também foi o Enganation Society. Por que teve aquele, na minha humilde opinião, seria o quê? Seria a eleição para a prefeitura. Então ele fez aquela história lá para poder gastar, para poder ganhar a prefeitura. Tirar a responsabilidade. E tirar a responsabilidade, pensando na prefeitura. A prefeitura perdeu, PT perdeu em todos os lugares, perdeu a prefeitura, não teve jeito. Fez nada. Agora me parece que estão querendo fazer uma outra coisa, uma medida populista, meio que para segurar o jogo para 26. É isso? Esse é o pensamento? Parece que é um pouco isso, sim, e também para suavizar essa questão da medida dos cortes de gastos, que o governo, inclusive, não detalhou exatamente como vai fazer, e, portanto, o mercado não comprou essa história ainda. E tem um detalhe, né? O pessoal da esquerda que me critica sobre essas medidas que foram anunciadas ontem, quando eu falei que foram ruins, não entende que, tecnicamente, somente o fato de você subir a isenção do imposto para não pagar imposto de renda até R$5.000 é uma medida boa, porque a nossa tabela de imposto de renda, ela está defasada faz tempo. Então, realmente faz sentido
Só que isso só é possível de ser feito quando há responsabilidade fiscal, que é uma coisa que o governo não conhece. E aí o que vai acontecer? Ele vem, traz uma conta de padaria, o mercado não compra, a gente está pressionando juros, está pressionando a inflação, então eu estou com os números aqui, Tesouro IPCA 2029, IPCA mais 7,14, rasgou esses juros, o Tesouro pré-fixado 2027, 13,90, e os mais longos também subindo muito, então assim, isso é ótimo para o rico. O rico é que está ganhando mais dinheiro, porque o rico tem a capacidade de poupança, consegue poupar, consegue ter investimento fora, tem patrimônio, tem ativos que sobem de valor, inclusive quando a inflação está subindo, o patrimônio dessas pessoas mais ricas está subindo também. E o do pobre é o contrário, o pobre ele não tem a capacidade de conseguir comprar comida para sua família, o básico para sua família, e é a mesma turma que faz isso, que permite essa condição, é quem diz defender o mais pobre. Então é uma medida populista porque ela vem, apesar dela ser tecnicamente boa, ela não está sendo feita no momento correto, com as condições e o contexto correto, e se continuarem insistindo nos mesmos erros, o caldo vai continuar entornando. Só que aí o que eles querem? Eles não querem discutir soluções reais, o pessoal da esquerda histérico da internet. Eles... Estamos com pequeno... Voltou o áudio. Renata... Samir, só para não sair desse assunto, falando do povo mesmo, hoje pipocou no Instagram, todo mundo postando a respeito dos R$6, e o que eu vejo bastante também é muita gente falando, mas o que isso vai influenciar na minha vida, já que eu não viajo para fora? Queria que você explicasse para essas pessoas o que isso influencia na vida dessas pessoas que falam, não influencia na minha vida porque eu não viajo, eu não compro dólar. Então, influencia muito porque a economia brasileira é altamente indexada a dólar. E até mesmo, eu sempre uso esse exemplo porque ele é fácil de entender. 60% do trigo, 70% quase do trigo do Brasil é importado. Então, o preço do pão francês, que está na mesa de todo brasileiro praticamente, ele aumenta, dentre várias outras coisas. Então, o dólar, ele também pressiona as commodities. Petróleo, soja, milho, todas essas coisas que são negociadas em bolsa internacional. Então, ele vai pressionar o preço dessas coisas que tem ou impacto direto, quando você está comprando diretamente alguma coisa daquilo, ou no caso dos combustíveis, que você tem uma cadeia de produção que depende de transporte rodoviário, por exemplo, e vai sofrer com o aumento desses preços. Então, o dólar está envolvido em tudo, ele pressiona muito a inflação, né, o aumento de preços, o aumento generalizado de preços, e não tem como, todo mundo sente e está sentindo isso na pele, tanto que a inflação agora já estourou ali, já bateu ali, já estourou a meta, e muito provavelmente vai continuar, porque com essa pressão não tem para onde ir, então afeta a vida de absolutamente todo mundo, outros mais, outros menos, mas todo mundo vai sentir. Tá vendo? E tem mais, por exemplo, o Brasil tem um consumo grande de carne bovina, carne de frango, mas também exporta. Com o dólar mais alto, o mercado internacional paga mais pela carne de frango e pela carne bovina. O supermercado vai ter que pagar mais para reter a carne. Sim. Então, isso dá inflação. Mas eu queria tocar com a Renata os juros futuros, que não tiveram em nenhum momento um patamar tão alto esse ano. E juros futuros é dado pelo mercado. O governo vai lá e pode falar, Selic é 11,25. Mas juros futuros é a percepção de risco. Então, de certa forma, o pessoal está falando, vocês estão fazendo baderno, tem um risco enorme e eu só topo emprestar para o governo, no caso do Tesouro Direto, são os títulos públicos, se você me pagar quase 14%. Cara. E isso vai também complicar a dívida brasileira, porque a dívida brasileira, a gente falou outro dia aqui, é uma combinação de quanto você deve a que taxa. Taxa mais... O fermento do pão vai ficar maior. Então, eu queria que você fizesse a leitura, porque já começa 2025 com uma bomba. Porque se o Banco Central não agir, vai ser pior. Então, o que você acha que vai acontecer em relação à taxa de juros? Lembrando que no dia 1º de janeiro, o Galípolo, que é um escolhido pelo Haddad, assume. Será que ele vai ter pulso? Ele vai ter que escolher ou taxa de juros alta ou inflação. Ou inflação explode. Descarrilhada. Isso é uma boa pergunta, Sami, até porque a gente depende muito de credibilidade do Banco Central para que isso não exploda que não gere uma situação
de pânico. E credibilidade do Banco Central, depois que o Banco Central virou independente, aliás, é uma coisa interessante que sempre que eu converso com os amigos gringos aqui do mercado financeiro aqui nos Estados Unidos, eu falo que a independência do Banco Central veio só em 2021, para eles é uma coisa meio surreal. E aí, se você tem um Banco Central que tecnicamente é independente e se por acaso ele começar a agir de uma forma não mais técnica, e o Galípolo é um cara heterodoxo, keynesiano, adepto da MMT, né, que é aquela teoria moderna monetária. Então, assim, são coisas que a gente não sabe ainda, porque nas últimas reuniões ele voltou junto com o resto da diretoria, de forma técnica, que a gente não sabe se foi porque ele realmente acredita nisso ou porque ele estava só pressionado pelos seus pares. A Gleisi Hoffmann deu a entender que ele enganou o mercado. Ela é uma gênia da lâmpada, né? Que ele enganou, que ele fez o que tinha que fazer para ficar bem ali com o pessoal, mas que depois, quando ele viesse, ele ia fazer coisas melhores e tal. Então, a gente não sabe se ele vai ser pressionado ou não, se ele vai continuar falando amém para essa turma. Mas o ponto que eu acho que é importante de levantar sobre essa questão dos juros futuros, que você falou muito bem em relação a ser uma percepção do mercado e não uma taxa definida pelo Copom, é justamente que as pessoas muitas vezes não têm ideia do que é o mercado. O mercado não é um cara gordo, de cartola, sentado, fumando um charuto ou nadando na piscina do tio Patinhas. O mercado são todos os agentes econômicos atuando em conjunto de forma descentralizada ao mesmo tempo. Então eu tenho bancos, eu tenho corretoras, eu tenho investidores de pessoa física, eu tenho institucionais, eu tenho os especuladores, tem todo mundo nesse bolo. Então isso, na realidade, o mercado ajuda nessa percepção em relação ao risco do país. E hoje o que acontece com os juros futuros dessa maneira, é que o prêmio de risco que o Brasil tem hoje é muito alto e eu preciso pagar cada vez mais prêmio para conseguir alongar a minha dívida, o que não é bom. E quando a gente olha os leilões de NTNB, os fluxos não estão muito bons, os prêmios estão tendo que ser cada vez maiores. Então, o que o mercado quer dizer? Qual é a percepção de risco de todos esses agentes combinados ao mesmo tempo? Olha, o Brasil não está fazendo a lição de casa, a irresponsabilidade fiscal está muito grande, a gente quer um prêmio maior, porque o teu risco está aumentando exponencialmente e uma hora isso vai dar ruim. Então não tem o que fazer. E assim, a situação em relação a essa questão dos juros futuros que você falou da dívida, ela é drástica, porque se a gente já está vindo de uma situação de rombo nas contas públicas e a nossa dívida continua subindo, e tem mais um detalhe, o momento atual do mercado internacional é um momento extremamente favorável para o Brasil. Deveria ser, porque taxa de juros nos Estados Unidos está caindo. Então, os outros nossos pares emergentes não estão lá grande coisa. A China não está lá grande coisa, Rússia está cagada, né, depois da guerra, México também não está muito bom, Turquia está cagada. Então, o que seria o normal? Seria a taxa de juros nos Estados Unidos cair, então sai o pessoal dos Estados Unidos buscando mais retornos nos mercados emergentes, ou aqueles que estão um pouco mais arrumados na sua economia, e o Brasil seria esse destino. Tanto que a taxa de juros começou a cair. E aí o que aconteceu? O inverso. A taxa de juros está subindo e a gente tem uma situação em que quando a gente observa quando que o dólar esteve tão alto, que esse é o maior valor nominal da história, esses R$6 que bateu hoje, que é bastante emblemático. E a única vez que ele esteve perto disso foi durante a pandemia, quando os juros tinham ido para 2%. Então eu estou dizendo uma situação seguinte, 2% não é muito atrativo em relação ao risco que o Brasil tem, então o pessoal tira dinheiro do Brasil e joga para fora. Isso aconteceu durante a pandemia, sem contar, obviamente, o risco natural de uma crise global. Agora a gente está na situação inversa, a gente tem juros altos, 11,25, o juros real ainda alto, mesmo com a inflação tendo subido, juros nos Estados Unidos caindo, e o dólar bateu recorde nominal, ou seja, está tudo errado. Está tudo errado. Se o governo continuar fazendo o que está fazendo, vai continuar dando merda. É isso aí, é aquilo que você falou, né? Que eles falam sempre que o Brasil é campeão de perder oportunidade, é mais uma que a gente... É o mais antigo país do futuro. É isso Bate aí. na trave. Renata, muito obrigado, hein? Muito obrigado pela sua participação. Deu uma aula aqui pra gente. Pô, obrigado por você ter atendido a gente. Como todo mundo sabe, ela tá morando em Miami agora. Sim. Nossa querida Renata Barreto, participando aqui do PAN. Em fevereiro eu tô aí no Brasil, quem sabe eu vou ver vocês ao vivo. Boa. Aí vem aqui ao vivo conversar com a gente, é um prazer, tá? Obrigado. Obrigada, gente. Um beijo. É isso aí. No Instagram, Renata, para você seguir, né? Renata.jbarreto. Você vai seguir o @ da Renata.